Olá, amigos, boa noite. Meu nome é Felipe Alves, sou aluno da especialização em Educação Profissional Científica e Tecnológica do campus de Quixeramobim e estou hoje fazendo uma entrevista com o professor Max Maciel, que é professor e coordenador pedagógico na EP Plácido Laderaldo Castelo, localizado no município de Mombaça. E estamos aqui para falar sobre educação profissional, história e legislação, falarmos um pouco sobre como funciona a educação profissional no estado de Ceará, responder alguns questionamentos que foram elaborados para discorrer um pouco sobre essa temática. Então, Max, de acordo com a sua experiência na educação profissional, como você analisa o histórico dessa modalidade no estado do Ceará? Boa noite, Felipe. Inicialmente agradeço o convite para responder essas perguntas. E o perfil da educação profissional no Ceará, eu inicialmente definiria como desafiador. É um projeto que não é de todo inovador, haja vista que a educação profissional no Brasil, ela remonta ao início do século XX e que esse projeto de educação profissional que nós temos no Ceará hoje, ela teve início, na contemporaneidade a partir do estado de Pernambuco, mas essa instalação das escolas profissionais no Ceará, ele é um projeto usado e esse perfil, ele também é transgressor de uma realidade educacional. Então, julgo como desafiador mesmo. Acho que a palavra maior para definir esse processo é desafiador. Mas eu diria também que ele precisa, como todo projeto ou toda política pública, ser reavaliado constantemente. E aí, nesse período de quase 10 anos em que a educação profissional está sendo implantada no Ceará, já foram identificados, já foram sanados alguns problemas que foram identificados, mas eu acho que está na hora de revisar esse perfil de educação profissional no Ceará, porque algumas demandas ainda não foram sanadas de todo. Então eu acho que precisa ter um olhar mais direcionado para algumas questões desse perfil da educação profissional, porque embora ele seja desafiador, ele pode chegar a um momento de saturação se não for revisto, se não for revisado, se não for reimplementado. Mas ele também é importante porque ele sana a demanda, ele atende um público importante e, sobretudo, ele atrai os jovens. E isso é importante, eu acho que é um aspecto que a educação tem perdido nos últimos anos e que tende a recuperar com a educação profissional, sobretudo se estiver aberto a ser reavaliado, revisto em alguns pontos. Bem, muito interessante esse seu ponto de vista. Partindo para a pergunta 2, o que a educação profissional realizou no município onde você atua? Quais foram os desafios e oportunidades observadas pela instituição? No tocante à educação profissional aqui no meu município, a principal mudança foi esse olhar que as pessoas lançaram sobre o ensino médio. Eu acho que faltava essa motivação por conta, sobretudo, das perspectivas. Nos municípios pequenos do interior do Ceará, como é o caso do meu município, as pessoas perderam muita perspectiva, sobretudo por conta do mercado. Você termina o ensino médio e você não tinha outras perspectivas. E aí, com o início da escola profissional, os alunos tiveram essa oportunidade de sair do ensino médio com uma formação técnica, o que, de certa forma, melhora suas perspectivas de mercado, diferente daquela pessoa que sai do ensino médio apenas com o ensino médio regular. E isso foi um quê a mais, a estrutura da escola, né? O modelo de funcionamento da escola deu essa motivação para se estudar. Eu acho que isso foi muito importante. Então, mudou a realidade. Eu, particularmente como professor, percebi uma atração melhor das pessoas, coisas
que eu não percebia há muito, como vontade das pessoas, uma grande procura, pessoas fazendo fila para se matricular na escola, quando da instalação da escola profissional, certo? Então isso é muito importante, quando você vê os indivíduos buscando a escola. A principal mudança que eu percebi, que é de relevância, é essa. A segunda mudança é a questão das pessoas realmente poderem se qualificar profissionalmente, que, em tese, é o papel da escola profissional. A pessoa sai de lá com uma formação humana, né, no campo humanista, e também sai com uma formação técnica, preparada para ocupar um lugar no mercado de trabalho. Em tese, é importante ressaltar isso, porque essa é a proposta da educação profissional. E eu coloco em tese porque nem sempre é isso que ocorre, e quando eu coloquei na resposta anterior que alguns quesitos precisavam ser revistos, é justamente esses. E eu falo disso um pouco mais à frente, porque nem sempre a escola consegue fazer essa formação, de fato, nem sempre o aluno sai de lá com essa formação para ocupar um lugar no mercado do trabalho, como também às vezes não sai com a formação humanista, não sai preparado para ingressar, para dar continuidade aos seus estudos no ensino superior. Isso acontece em toda escola, independente dela ser profissional ou não. E a escola acaba fracassando nessa perspectiva, muitas vezes, e com muita incidência, eu tenho percebido isso, justamente por ter que fazer as duas coisas, por ter que preparar para ocupar um lugar no mercado de trabalho e por ter que preparar simultaneamente para o ingresso em outro nível de ensino. E aí fica nessa dualidade. O que fazer? O que é prioridade? Né? Qual o papel da escola de fato? É preparar o menino para o mercado de trabalho? É preparar o menino para outro nível de ensino? É as duas coisas. E o menino, o aluno, fica também com a cabecinha, porque o menino está numa fase complicada da vida e ele tem que se decidir e tem que ter prioridades e não consegue se decidir. A escola também não tem uma perspectiva bem definida, eu acho que isso é um desafio muito importante. Mas, que o município não consegue também dar respostas de demanda. Então, assim, eu acho que a escola tem que pensar numa alternativa, a gestão, né, dessas escolas profissionais, então o Estado, na verdade, tem que pensar numa alternativa para isso. O que fazer para melhorar esse campo de perspectiva? O menino está saindo da escola, ele está conseguindo ir para a universidade, ele está conseguindo ter uma perspectiva de ingresso, mas no mercado de trabalho, de fato, isso não está acontecendo. Os nossos meninos, eles estão saindo, preparados ou não, alguns preparados, outros nem tanto, mas nem os que estão saindo preparados, eles estão ocupando um lugar no mercado de trabalho, porque não existe esse mercado. Ok. E como você vê o perfil do estudante antes e depois de ingressar em uma escola de educação profissional? Como você analisa esse perfil após a passagem desse estudante numa escola de ensino profissionalizante? Olha, a pergunta, o perfil do aluno antes e depois de estudar numa escola profissional. Existe aí um teor segregador, e eu até alimento, né, a questão do segregador, porque existe de fato essa questão da segregação em relação ao aluno da escola profissional e o aluno da escola regular. Parece que existe uma separação, como se o aluno que estuda na escola profissional fosse diferente do aluno que estuda na escola regular. Quando, na verdade, a própria escola, ela é uma instituição transformadora, independente da sua abordagem, se ela é profissional, se ela é regular, se ela é em tempo integral. O aluno deve sair da escola diferente do que entrou, independente da abordagem que essa escola tenha, né? Independente da proposta curricular que essa escola tenha. Então, assim, o diferente que o aluno deve apresentar ao passar pela escola profissional é apenas que ele saia de lá, né, com uma formação técnica, preparado para ocupar um lugar no mercado de trabalho de forma técnica, que o aluno da escola regular não tenha. É a única diferença que eu observo em relação ao aluno da escola regular é essa. Mas se criou a ideia, e uma falsa ideia, que eu faço questão de frisar, de que o aluno da escola profissional sai melhor preparado do que o aluno de outra unidade de ensino, quando na verdade isso não tem nenhum fundamento. Por quê?
Porque o aluno da escola profissional passa 8 horas na escola. Passa 8 horas na escola, sendo que boa parte dessas 8 horas ele está se dedicando à sua formação de base profissional. E a outra metade dessa carga horária ele está se dedicando à sua formação humanista, da mesma forma que o aluno da escola regular está fazendo. Então, não vejo motivo para se ter um pensamento segregador em relação a esses dois alunos, ou em relação ao aluno da profissional comparado ao aluno de qualquer outra instituição de ensino ou aluno de qualquer outra abordagem escolar, né, de qualquer outra tendência pedagógica que a escola adote. Então, a única diferença que eu vejo é que o aluno da escola profissional sai com uma formação voltada para o mercado de trabalho maior, né, que o aluno da escola regular. Não digo que o aluno da escola regular não saia preparado também, porque a escola regular pode e deve, né, eu não vejo razões para não fazer isso, prepará-lo também. Então, só é isso. Bem, após esse aluno concluir o seu ensino profissionalizante, como a escola realiza uma supervisão ou algum tipo de auxílio aos egressos nessa modalidade? Olha, quanto à supervisão em relação aos alunos egressos da escola, a escola faz isso. Eu posso responder pela realidade das escolas em que trabalhei, das escolas profissionais em que já atuei. E as escolas fazem esse acompanhamento em relação aos alunos que saem da escola. E, de fato, a escola profissional ela consegue enviar o aluno para a universidade com mais facilidade em relação às escolas regulares. Eu, pelo menos, posso falar da minha realidade, do meu município, e nós conseguimos fazer isso. Porque há um grande investimento, sobretudo na perspectiva da universidade, caminho para a universidade, a escola acompanha de fato, não que as outras unidades de ensino não façam isso, fazem isso, mas existe uma potencialização maior. Eu diria que existe isso. Existe uma vontade também do aluno, porque ele está naquele ambiente escolar mais tempo do que o aluno da regular. Ele tem um contato maior com o mundo profissional também. Então, muitos dos alunos que fazem um curso técnico lá na escola profissional, eles já se encaminham para a profissão na universidade, dentro daquele campo do curso técnico que ele faz também. Então ele já tem um contato, ele já se direciona mais, ele já sabe que caminho seguir. Mas, infelizmente, o mercado de trabalho, pelo menos na minha realidade, é uma grande mentira. E eu afirmo categoricamente porque tenho um conhecimento de causa. Hoje, na realidade em que nós vivemos, pelo menos aqui no meu município, se nós continuarmos com os mesmos cursos por mais tempo, nós seremos apenas formadores de pessoas, de mão de obra, e teremos um grande estoque de mão de obra que o município não terá mais condição de assimilar. Hoje, nessa realidade, nessa perspectiva, o município, a região, já não tem mais condição de assimilar a mão de obra que nós estamos formando. Por duas razões. Primeiro, pela quantidade. Existe já uma grande quantidade de pessoas formadas pelos mesmos cursos, porque desde a fundação da escola não houve troca dos cursos, apenas uma vez, e por incapacidade de oferecer o curso, haja vista a falta de laboratórios para esse curso, e não mais se trocou cursos. Em seguida, não se trocou os cursos. Não desconheço a razão. Acho que pelos grandes investimentos que foram feitos, não se trocou os cursos. E hoje nós estamos aí formando, ano após ano, os mesmos cursos, as pessoas nos mesmos cursos, nas mesmas áreas. E nós temos um grande contingente de pessoas formadas nas mesmas áreas e o mercado é incapaz de absorver essas áreas. E nós continuaremos, ao que vejo, né, o prenúncio é esse, de que nós continuaremos formando pessoas nas mesmas áreas e nós não temos como absorver, o mercado é incapaz de absorver. Então, o mercado de trabalho, pelo menos aqui, a menos que essas pessoas se desloquem para outros centros urbanos, que saiam daqui do município, que se dirijam para outras realidades, o mercado será incapaz de absorver. E aí entra uma questão do planejamento e de mudanças que eu falei inicialmente na primeira pergunta. A escola profissional precisa rever no seu planejamento, na sua execução, isso. Ela precisa pensar essa rotatividade de cursos. Os cursos precisam estar em movimento entre as escolas. Ele precisa repensar a realidade dos municípios. Porque se eu tenho o curso técnico de enfermagem, mas eu não posso ter o curso técnico de enfermagem para sempre no mesmo município. Porque daqui a pouco eu terei 1000 técnicos de enfermagem no município.
Então, não dá para ser sempre o mesmo curso. Eu terei o curso técnico em informática. Quantos técnicos em informática eu terei formado no município? E embora se pense que as pessoas estão em mudança, que as pessoas estão saindo dos lugares, que as pessoas estão se dirigindo a outros centros urbanos, mas até quando as pessoas precisarão sair dos seus lugares para poderem ocupar os lugares no mercado de trabalho? Então, a resposta a essa pergunta é sim. Os alunos egressos estão indo para a faculdade, eles estão ocupando os lugares, eles estão conseguindo entrar no FIES, eles estão conseguindo entrar no ProUni, eles estão conseguindo ir para o SISU, ocupando lugares nas universidades. Mas é preocupante a situação do mercado de trabalho, sobretudo porque não há espaço no mercado de trabalho para absorver todo mundo. Bem, a nossa última pergunta é a seguinte. Com o Enem, ProUni, FIES, entre outras formas de ingresso no ensino superior, como a educação profissional está sendo direcionada nas escolas profissionalizantes? Estão preparando o aluno para o mercado de trabalho ou para realizar um curso superior? A sua pergunta 5, Felipe, que trata aí do direcionamento que a escola profissional está dando para os alunos, eu não vou responder na perspectiva de professor da educação profissional, de coordenador da educação profissional, mas de educador. E aí é uma dicotomia que eu que eu tenho observado ao longo dos anos e conhecedor da história da educação, eu preciso pô-la à mesa e é que preciso discutir. A escola profissional, ela no Ceará, pelo menos nos modelos que nós conhecemos hoje, ela tem gerado essa dicotomia, essa separação que eu não consigo ainda entender. A proposta da escola de educação profissional é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Sempre foi essa. Se você observar, desde o processo de industrialização do Brasil, a educação profissional foi voltada para a massa, né, para os filhos dos pobres. A educação profissional, se você analisar desde o governo Getúlio Vargas, passando pela década de 70, década de 60, 70, pelo período de industrialização massiva do Brasil, ela foi voltada para formar mão de obra para ocupar lugares nas empresas, nas indústrias que precisavam dessa mão de obra. Então foi para a massa, para o povo. Foi uma educação voltada para as massas. Se você reparar na realidade dos pequenos municípios, o que acontece não é isso. A educação profissional ela não é voltada para as massas. Pelo contrário, ela tem uma visão mais elitista. Basta que você dê uma olhada. Ela tem uma visão de segregação, de separação, porque se você observar na escola regular, ficam os alunos menos bons, vamos usar esse termo, e para a escola profissional vão os melhores alunos, porque há uma seleção, e os alunos, os melhores alunos, que são os que vão para a profissional, tendem a se potencializar. E justamente por isso há um maior investimento da ida desses alunos para a universidade, para ocuparem lugares na universidade. E aí gera uma dicotomia. Não que o aluno da escola profissional, não que o aluno que está na escola profissional não possa ir para a universidade. Claro que pode, é um direito, é um dever, mas aí gera esse conflito de ideias, né, de tendências pedagógicas, que eu ainda não entendi, mesmo sendo profissional da escola profissional, mesmo sendo professor da escola profissional, eu não consigo entender. E gera um abismo entre o aluno que fica na escola regular, que tem menos chances de ir para a universidade, e o aluno que está na escola profissional, que vai para a universidade com mais chances, porque são os alunos com mais habilidades, são alunos mais preparados, que são alunos que estão mais potencializados. É como as antigas turmas que eram separadas por índices de aprendizagem, os melhores alunos e os piores alunos. Então, os melhores alunos hoje, em índice de aprendizagem, vão para as escolas profissionais, porque há uma seleção. E os alunos não tão bons, que não são considerados bons o suficiente para virem para as escolas profissionais, ficam nas escolas regulares. Ou seja, têm menos chances de ocuparem os lugares nas universidades. E aí você percebe o quê? Que quem está na profissional, ele recebe formação técnica para ocupar o lugar no mercado de trabalho e potencializa suas chances de ir para a universidade. Sendo que quem fica na regular nem recebe a chance de ocupar o lugar no mercado de trabalho e tem menos chance de ir para a universidade. Então, gera uma dicotomia e gera também um processo de inequidade, ou seja, de falta de justiça social. E essa inequidade, essa situação não equânime, ela ressoa como um processo de injustiça que precisa ser revisto. Então, pessoal, foi isso. Eu agradeço a atenção de todos por estar participando desse podcast.
E agradeço aqui a participação do professor Marcos Maciel por falar um pouco sobre a sua experiência de vida fazendo educação profissional aqui no estado de Ceará e trabalhando essa modalidade com os nossos jovens. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até mais.